Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus quer mudar o estado em que você encontra. Deus não quer que você permaneça da mesma forma até o próximo mês. Por isso, o título desse vídeo diz que se isso chegar até você até o dia 31, é que você precisa ouvir. Deus quer fazer novas coisas na sua vida. Então, Ele não quer que você permaneça no mesmo estado na virada de mês. Porque ao virarmos mais um mês, é como se iniciarmos mais um ciclo da nossa vida. E Deus não quer que você permaneça nesse mesmo ciclo que você está hoje, vivendo nesses sentimentos, nessas amarguras, nesses pensamentos negativos, nessa situação ruim que você se encontra. E eu tenho percebido que há muitas pessoas que estão com muitas dificuldades, tantas dificuldades emocionais, tantas dificuldades mentais, dificuldades espirituais, dificuldades familiares, físicos. Há muitas pessoas passando por momentos difíceis. E é exatamente nesses momentos que o inimigo, ele é estrategista. E ele quer deixar as pessoas cada vez mais aprisionadas, cada vez mais mergulhadas nessa situação ruim que elas se encontram. Então, o inimigo, ele é tão estrategista que ele tenta acessar algo que somente Deus tem o poder, que é a sua mente. O inimigo, ele não tem o poder que Deus tem. Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e o inimigo, ele não é isso. Ele não sabe aquilo que vai nos seus pensamentos, porém ele é estrategista. A palavra de Deus diz que o inimigo está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele fica ao derredor das pessoas procurando estratégias e formas de conseguir lançar as setas na sua mente, lançar setas nas situações e fazer você ficar aprisionada naquela situação, não vendo saída, não vendo respostas, não vendo estratégia, não vendo um caminho certo a percorrer. E o inimigo, ele quer cada vez mais que você fique nessa situação em que você não veja escapatória, mas o seu refúgio, a sua fortaleza está em Deus. E nós precisamos ter a sabedoria e o entendimento de blindar a nossa mente. Blindar a nossa mente, porque se a sua mente estiver totalmente desajustada, se a sua mente estiver totalmente desestruturada, nada na sua vida flui, nada na sua vida acontece, porque tudo vem através da mente. A visão, você tem a visão, você viu as coisas, vem para sua mente, ali você absorve, você tocou, você tem sentimentos, você viu, tudo vai para sua mente e da sua mente vem as suas ações. Então, dependendo de como você recebe todas as coisas ao seu redor, dependendo de como você absorve todas as coisas ao seu redor, traz para sua mente, da sua mente vem para o seu coração e assim flui seus sentimentos e você tem as suas ações, aquilo que você vai reagir mediante a tudo aquilo que você trouxe para sua memória. Então, por isso que o inimigo, ele quer ter acesso à sua mente, ele é estrategista para ele conseguir lançar as setas certas para que você realmente permaneça no estado em que você se encontra, permaneça num estado de descrente, no estado de amargura, no estado de falta de fé, no estado de sem esperança. Onde ele mais tem atacado as pessoas é na mente. E Deus, ele quer que o próximo mês você mude o estado atual que você encontra. Mude o seu estado através da sua mente. Porque se sua mente estiver sarada, se sua mente ela estiver blindada, se sua mente estiver sadia, por mais que aconteça algumas coisas ruins ao seu redor, você vai passar por essa situação difícil, você vai passar, mas logo você vai se recompor e você vai enfrentar aquilo que está adiante de você, porque Deus é por você. Eu sei que há situações que realmente nós ficamos abatidos, ficamos desesperançosos, ficamos mal mentalmente, fisicamente, emocionalmente. Todos nós ficamos, nós somos seres humanos, nós somos falhos, somos pecadores, mas a questão é de nós permanecermos nesse estado.
Nós permanecemos dia após dia, mês e mês, no mesmo estado. E Deus não quer que nós venhamos permanecer constantemente no mesmo estado atual em que você se encontra. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se Cristo, que passou pelas piores dores, Ele passou algo que eu e você não poderíamos fazer, Ele venceu, eu e você também venceremos. Porque Ele falou que iria deixar o Consolador e nos iria ajudar. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias ele prometeu. Então você precisa ter essa convicção no seu coração que ele está com você em todo e qualquer momento da sua vida. E precisamos blindar a nossa mente através da palavra. Tem uma passagem em que Jesus está no deserto da Judeia. E ali ele se encontrava 40 dias e 40 noites em jejum. E ali o inimigo se apresentou para tentá-lo, para que ele pecasse contra Deus. E o inimigo chegou ali, ele é muito estrategista, por isso que nós precisamos ser muito prudentes. O inimigo chegou ali e disse para Jesus, justamente para tentar Jesus, justamente naquilo que o inimigo acreditava que Jesus sentia falta. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Então, o que Jesus sentia ali? Ele sentia fome. Então o inimigo tentou ali fazer com que Cristo pecasse contra Deus, fazendo com que ele se alimentasse, que poderia transformar as pedras em pães. Mas Jesus usou a própria palavra para tentá-lo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ali o inimigo também mostrou que se ele quisesse, se curvasse ao inimigo, daria os reinos, os poderes. E muitas pessoas ali poderiam ter, muitas pessoas quer reinos, quer poderes, quer glória, mas Jesus novamente entrou com a palavra. E todas as tentativas que o inimigo teve foram frustradas, porque Jesus usou a palavra de Deus para vencer o inimigo. E ele saiu em retirada. Então o que eu quero trazer aqui para vocês é que nós precisamos, para nos blindar, para nos revestir, para mudar, nós precisamos nos revestir da palavra de Deus. Porque se nós não revestirmos da palavra de Deus, não conseguiremos vencer certos ataques e certas propostas, e não conseguiremos vencer certas tentações, porque o inimigo ele vai colocar muitas vezes na sua vida situações em que você encontra falta. Porque nós estamos constantemente em constante busca de querer mais, eu quero conquistar isso, agora eu quero conquistar aquela coisa, agora eu quero ter aquela coisa e tal. Nós estamos constantemente em busca. Então o inimigo ele sempre vai afetar você, vai sempre querer afetar você naquilo que muitas vezes você encontra falta. Seja familiar, seja na área amorosa, seja na área profissional, seja na área familiar, seja na área da saúde, seja o que for, aquilo que você encontra falta é o que o inimigo vai atacar para poder você desestabilizar e ficar descrente do que Deus é capaz na sua vida, para você ficar descrente do que as promessas de Deus diz sobre você, diz sobre o seu futuro, diz sobre o que Deus tem para você. Ele quer usar isso naquilo que você tem falta. Então, por isso que nós precisamos ter a sabedoria para entender as coisas que muitas vezes acontecem ao nosso redor, que vemos como falta, se nós estamos deixando com que aquilo vire, muitas vezes, algo tão grande que ficamos tão sufocados e não vemos escape, não vemos saída. Mas a palavra está ali. Deus tem o melhor para você. Deus tem as melhores promessas. Deus tem os melhores planos. Porque a palavra de Deus também diz que os planos do Senhor não são os teus planos. Os planos do Senhor são muito maiores do que os meus planos. Porque a minha visão e a minha mente ela é tão limitada, mas a visão e a sabedoria de Deus ela é gigantesca, que criou o mundo, criou eu, criou você. E por ele ter criado você, você acha que Deus se esqueceu de você? Você acha que muitas vezes Deus se esqueceu dos sonhos que tem do teu coração? Dos sonhos, dos desejos que você tem?
mas você precisa passar pelo processo e você precisa levantar a sua cabeça e seguir em frente, se apegar na palavra de Deus, porque Ele tem palavras poderosas e promessas maravilhosas para minha vida e para a sua vida. Então, para o próximo mês, Deus quer que você se levante, Deus quer que você levante a sua cabeça, se agarre na palavra dele, porque a palavra dele é viva, tudo passa, mas a palavra de Deus não vai passar. As promessas de Deus é viva até os dias de hoje. Ele quer fazer nova todas as coisas, só que você ficar nessa situação de ver aquilo que te falta, de alimentar aquilo que muitas vezes tem te machucado, tem te aprisionado, alimentar esse sentimento ruim não vai fazer com que as coisas melhorem. Você precisa se apegar na fé e na esperança, porque Deus é a esperança. E outro ponto que eu quero deixar aqui para vocês também, que mudou totalmente a minha vida e totalmente toda a atmosfera da minha vida. Eu tive semana passada uma experiência, eu tenho praticado isso e tem sido algo tão maravilhoso que faz realmente esquecer aquelas coisas que muitas vezes a gente se encontra como faltas na nossa vida, aquelas coisas que muitas vezes a gente ainda não conseguiu, que a gente ainda não venceu. Semana passada eu estive num momento com Deus em que eu não queria pedir nada. Eu não estava no momento de pedir nada, eu só queria agradecer. E eu foquei totalmente nas coisas que eu tenho. Eu foquei totalmente nas coisas que eu tenho, porque se nós pararmos para ver, olha ao seu redor. Você não tem muito mais motivos para agradecer do que reclamar? Eu tenho certeza que hoje você tem coisas que um dia você orou e pediu para Deus. Não sei se um filho, uma casa, um trabalho que você queria. Só que muitas vezes, quando um problema acontece na nossa vida, nós esquecemos totalmente de tantos benefícios que a gente tem e focamos somente naquele problema. E aquele problema vai se tornando cada vez maior, 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 que vira uma bola de neve. Nos esquecemos totalmente do tanto de cuidado que Deus tem tido para conosco. A cada novo amanhecer, a cada nova oportunidade que Deus dá, é motivo para agradecermos. E ali eu comecei a agradecer, olhar detalhes, tanto o fôlego de vida, quanto a minha vida, quanto minha família, o meu lar, ter alimento. Comecei a agradecer e agradecer por aquilo que eu ainda desejo, agradecer por aquilo que eu ainda não alcancei aos olhos físicos, mas também comecei a agradecer. E foi uma experiência tão gostosa que eu senti fortemente a presença de Deus e chegou num ponto que eu me esqueci de tudo daqui, sabe? Me esqueci de tudo e a única coisa que eu queria era a presença. A única coisa que eu queria era a presença de Deus. Era a presença, a presença, a presença era tudo. Foi algo tão gostoso que me trouxe refrigério, alegria e uma satisfação. E você esquece de todos os problemas. É como se Deus tirasse tudo aquilo que faz falta, que você ainda não tem, tudo aquilo que tem te trazido tristeza, e Ele preenchesse totalmente com a tua presença e teu espírito. E a presença de Deus é tudo que eu e você precisamos ter. Porque se você tiver a presença, você tem tudo. Se você tiver a presença, você tem a paz. Se você tiver a presença, você tem satisfação na sua vida. Se você tiver a presença de Deus, você tem uma motivação todos os dias. Você tem uma alegria, um motivo para viver. Então, esse segundo ponto que Deus quer que eu trago aqui como experiência e que Deus quer que você esteja para entrar no próximo ciclo do próximo mês é trabalhar a gratidão. Quando você trabalha a gratidão, tudo ao seu redor muda, todas as coisas mudam. Tudo, você vê prazer em tudo, você vê satisfação em tudo, e é nesse estado que Deus quer que você permaneça. Por mais que sim, as situações difíceis que passamos, mas não podemos alimentar essas situações, deixar que o inimigo vença essas situações e ficamos ali amargurados e tristes. Deus quer que alimentemos o nosso espírito, a nossa mente, a nossa vida com aquilo que é bom, com aquilo que é santo, com aquilo que é puro, com aquilo que é agradável. Ele quer que nós permanecemos nesse estado. Porque quando você muda dentro de você, tudo ao seu redor muda. Quando você muda sua mente, seu interior,
as coisas ao redor começam a acontecer, as coisas ao redor começam a fluir, as coisas ao redor começam a ter uma visão, começam a ter um direcionamento, e às vezes até mesmo aquilo que você não via antes, por você estar nesse estado da presença, nesse estado de gratidão, de contentamento, você começa a enxergar coisas que antes você não via. Você começa a perceber coisas que antes você não via. Porque quando você está amargurado, você se fecha no mundinho e que não vê realmente saída em nada. Mas quando você está nesse estado de paz, de contentamento, de gratidão, você começa a ver detalhes e Deus começa a falar com você nos mínimos detalhes. Então, esse era o vídeo que eu queria trazer para que vocês não não entre o próximo mês no mesmo estado. Trabalhe a sua mente, busque a palavra, que é o que você precisa para poder blindar a sua mente, para poder fortalecer a sua mente. Não demonstre fraqueza no dia da sua angústia. A palavra, você precisa da palavra. Você não pode se demonstrar fraco. Porque em Provérbios está escrito que se te mostrares fraco no dia da angústia, a sua força será pequena. Não demonstre fraqueza no meio das circunstâncias difíceis. Eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. E às vezes a gente ali chorar, né? Estar ali no momento ali de fraqueza, não tem problema, mas não podemos permanecer nesse estado. A diferença é de você não permanecer nesse estado, porque aí o inimigo ele vai entender que está funcionando às vezes aquilo que ele lançou sobre a sua vida, que está funcionando aquilo que ele atacou sobre a sua vida. Tenta se recompor, se recomponha na palavra, nas promessas que Deus diz para você. E trabalhe a gratidão todos os dias na sua vida. Tenha um olhar bom, porque se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Então, é essa mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer para vocês, para começar um novo mês num estado diferente, para que as coisas comecem a acontecer, para que as coisas comecem a fluir na sua vida, para que você tenha uma visão diferente, para que você tenha as estratégias certas, para que você realmente saia dessa situação. Se essa mensagem tocou no seu coração, curta, comenta, compartilha. Declare aqui embaixo o amém como um ato de fé de que as coisas começarão a mudar na sua vida. E eu aguardo vocês até o próximo vídeo.